Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira. Você sabe que aqui, a cada episódio, tem muito bate-papo, muita informação, uma reunião de amigos com muito conhecimento para você. Se você está chegando aqui pela primeira vez, ou se já é um velho conhecido nosso, aproveita, segue a gente se não estiver seguindo, ativa o sininho, que aí toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser notificado pelo YouTube. E lembrando também que o nosso podcast passa lá na programação da Croma Mais TV. Então, depois, não agora, depois que acabar aqui, você vai lá www.cromatv.com.br e lá você vai ver toda uma programação muito bacana para vocês, muito especial. E hoje nós vamos tratar de um assunto aqui que é um assunto que a gente gosta muito de falar. É um assunto que, se vocês verem nos outros vídeos nossos, é um assunto recorrente e que é muito interessante. Porque no nosso podcast a gente faz muita reflexão, né? A gente tenta buscar auxiliar, orientar, levar conhecimento, levar sabedoria para vocês. Então, hoje a pergunta que não quer calar é: como empreender sem enlouquecer no processo? Ou melhor, será que dá para liderar um negócio sem nem ao menos liderar a si mesmo? Porque, vamos combinar, tem gente abrindo o CNPJ quando ainda não abriu nem a própria consciência. Vivemos a era do onde dormir virou sinônimo de fraqueza e autoconhecimento. É confundido como fazer testes de personalidade e aplicativo de relacionamento. Mas o jogo muda quando você percebe que o maior investimento não está no pitch para investidores, mas na conexão consigo mesmo. E para nos provar que dá sim para construir impérios sem virar refém da própria vaidade empreendedora, hoje eu tenho aqui um convidado especial que faz da jornada interior um ativo tão valioso quanto qualquer equity. Com vocês, eu tenho aqui Amilcar Tsigelles, um estrategista de negócios com atuação internacional, criador de uma metodologia própria de gestão, defensor de uma liderança com propósito e talvez uma das poucas pessoas que conseguiria te convencer a repensar toda a sua empresa e toda a tua forma de adquirir conhecimento, com uma metáfora sobre café africano e meditação das 6 da manhã. Então, fica com a gente, fica para esse bate-papo e, sem mais delongas, ele que é o autor desse livro, Como Empreender para uma Visão Dualista. Sensacional, ganhei de presente, ainda não li, mas lerei. Então, hoje eu tenho uma honra, o prazer de receber a Milcar. Tudo bom, Milcar? Muito obrigado, André, por essa introdução que bota aqui pressão, né? Mas obrigado, estou muito bem e grato pelo convite. Vamos tentar dividir aqui de alguma forma aquilo que também eu não sou pouco saber. Que é muito saber, Sim, sim. pela, não só pela teu conhecimento, mas também pela tua história de vida, que você foi ali, que te trouxe até aqui, apesar de novo, Sim. né? Mas com uma trajetória muito, muito bacana. Amigo, pra gente começar aqui, eu queria saber um pouquinho de você. É, Você é angolano, nascido lá na África, que é um continente, é um país que passa por diversas adversidades. Eu queria saber um pouquinho desse contexto. Como é que é o Amilcar ali nas questões angolanas, africanas, e aonde o Amilcar falou: opa, peraí, eu preciso mudar essa minha realidade. Boa, que pergunta interessante, começamos bem. Bem, na verdade, o Amilcar é literalmente um produto moldado. Só vou te pedir para baixar um pouquinho o microfone. Ok. Ficou melhor? E isso, no tripé. Isso. Perfeito. Bem, como eu estava dizendo, o Amilcar é um produto moldado em função das circunstâncias. Como frisaste muito bem, África para Angola, no caso, é de forma geral muito desafiador todos os dias, né? A gente diz, inclusive aqui no Brasil, matar um leão por dia, lá é 4, 5, 10 leões por dia. Porque cada dia surgem situações muito adversas que exigem de nós a resiliência como pré-requisito para poder sobreviver.
Desta feita, acredito que, apesar de tudo isso também, são países muito oportunos, porque muitas das vezes nós não somos tidos nem achados, mas quando na verdade muita coisa vem de lá, acontece lá. E não é por acaso que a África é o berço da humanidade, porque existem muitos requisitos e, sobretudo, sabedorias milenares que lá existem, que as ditas civilizações mais modernas desconhecem. Uma delas é o fator da carga cultural sobre o conhecimento ancestral e, sobretudo, várias outras ramificações. Quando nós aplicamos no mundo moderno, nos destacamos de grande forma. Então, penso que ser um angolano que nasceu em Angola, viveu uma parte da Angola, ou uma parte em Angola e outra boa parte no Brasil, porque estou dividido. A essa altura, nós estamos a falar que eu estou na casa dos 30 aí. Então, eu morei até 17 anos em Angola e os outros anos no Brasil. Sim, Então, é meio tá que meio a meio meio a ali. meio, exatamente. Então, digamos que eu tenho esse paralelismo para ter uma visão de um africano conservador e ao mesmo tempo um brasileiro um bocadinho mais, digamos que aberto, né? Assim, Sim. em termos de visão de mundo. Então, nós criamos aqui nem céu nem terra, né? Então, ficamos naquele intermédio e que de alguma forma eu acredito que me faz ser uma pessoa mais tolerante a muita coisa. Porque de um lado tem a minha essência, daquilo que eu fui construído, Uhum. de ter como certo. Do outro lado tem um outro certo que é confrontado com aquilo que é a realidade daquilo que é o meu costume, de onde eu venho. Então, isso dá duas possibilidades. Ou você torna-se naturalmente um cara extremamente eu não diria arrogante, mas diria ignorante, ou você torna-se uma pessoa extremamente inteligente ao ponto de entender que o diferente não é bom nem mau, só é diferente. Isso é diferente. E quando tu percebes isso naturalmente, consegues conviver de forma muito mais amigável, sem ter muito conflito, e consegues naturalmente brotar em ambientes até hostil, né? Porque tu Uhum. sabes que não é necessariamente um ataque direto a você, porque tu estás acostumado a lidar com questões diferentes. Se calhar o pessoal vendo assim vai pensar que é muita filosofia, mas não é filosofia. O que eu estou tentando dizer é que nós temos visões do mundo completamente diferentes. E a visão do mundo que eu me refiro é que nós somos moldados em acreditar aquilo que nós aprendemos como certo. Por essa razão, eu digo sempre que o errado é tudo aquilo que nós fizemos certo. Mas não quer dizer que isso é o certo. Sim, sim. Então, só para não provocar aqui muito, vou passar aqui a palavra ao nosso E, anfitrião. e Amilca, um grande fator que mudou a tua realidade, que mudou até a sua essência, foi o conhecimento. Sim. Você falou que desde muito novo você foi atrás de conhecimento, de buscar sabedoria, de buscar entender como as coisas funcionavam. Sim, sim. Realmente, como eu disse, eu estava em um contexto, eu cresci em um contexto onde tudo é desfavorável a mim. Por quê? Uhum, Só para contextualizar para o pessoal entender. Eu nasci no sul de Angola e na altura em que eu nasci foi a época de conflito armado, que é a Guerra Civil. Então Angola foi independente bem pouco tempo, vamos fazer agora 50 anos de independência, em 75. Só que daquela época até mais ou menos 2002 surgiu a Guerra Civil. E essa guerra civil dizimou muita gente, mas mais do que morte física ou de pessoas, é também a questão da mentalidade. intelectual. Exatamente. Então, isso de alguma forma fez com que muitos, inclusive nós, minha família, teve que recomeçar. Então, nós saímos da província ou do estado onde eu morava para ir para a capital. Então, cresci boa parte da minha infância na capital, mas com uma realidade completamente aversa daquilo que se calhar eu teria no estado onde eu nasci. Uhum. Então, morei em bairro periférico, quando o ambiente em si não era propício para, por exemplo, tu seres o que eu sou hoje. Mas também desafia esse status quo, né? Mesmo vindo desse lugar, eu sempre não me vi sendo daquele lugar. Então sempre procurei o conhecimento como a arma mais poderosa para eu poder combater contra aquilo. Então comecei a ler muito cedo, comecei a estudar muito cedo. E o meu pai, também que é saudoso, infelizmente morreu, inclusive na época da pandemia, foi uma pessoa que muito proliferou que o caminho para nós podermos brotar
era justamente estudar, estudar muito. Não Uhum. era só estudar o básico, era mesmo seres extraordinário naquilo que tu fazes. Então, a média não era tolerável em termos assim daquilo que era a educação do meu próprio pai. Ele queria que a gente sempre estivesse acima da média. Isso moldou-me na busca pelo conhecimento de forma incessante. Por isso que eu estudei muita coisa, estudo muita coisa, escrevo Uhum. muita coisa, pesquiso muita coisa e gosto muito de falar com propriedade. Gosto muito de Sim. falar com propriedade mesmo. E foi esse conhecimento que te trouxe para o Brasil, de uma certa forma, que te abriu as portas para o Brasil e que aqui você começou toda uma trajetória que você fez faculdade aqui de administração, mas a vida profissional te levou mais para a carreira jurídica, de uma certa forma. Sim, sim. Isso é interessante porque desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis ser jurista. Quis ser jurista para fazer um caminho, na verdade, para depois ir para a política. Esse sempre foi o meu sonho. Inclusive, na primeira minha obra, essa que mostrasse como aprender Sim. para empreender uma visão dualista, eu falo que eu sou um jovem com aspiração política. Até esse momento, porque esse livro lancei em 2021. Tá. Sim. Mas hoje em dia, atingindo os níveis de conscientização, digo assim, que eu consegui atingir, eu pude perceber que, na verdade, aquela era só uma ideia de um garoto com um sonho. Que eu achava que para eu ser político tinha que ser jurista, ser juiz, primeiro ser advogado, depois ser juiz, depois Uhum. se calhar ser procurador, alguma coisa assim, e subindo. Mas era o meu conhecimento que eu tinha naquela altura. Para dizer o quê? Ser jurista era uma coisa que sempre estava na minha pauta. E naturalmente eu quis ser isso, e segui atrás. Então fiz ciência econômica e jurídica no ensino médio, estudei o primeiro ano da faculdade em direito. Só que nesse mesmo período surge a oportunidade de vir estudar no Brasil. E quando eu venho para o Brasil, por estudar em uma universidade privada, não tinha faculdade de direito. Então me vi a trocar de curso e fiz administração, mas o direito não deixou de me perseguir. Sim. Tanto mais que os meus trabalhos foram tudo na área jurídica. Então, trabalhei com perícia grafotécnica e crime digital, trabalhei no Ministério Público e foram mais ou menos experiências voltadas para a jurídica. No Ministério Público, trabalhei na Procuradoria-Geral da República, depois também na Força Tarefa Lava Jato. Então, foi mais ou menos tudo com conhecimento jurídico que eu vim com ele lá atrás a me nortear para fazer isso. Não sei se é algum sinal da vida, mas penso que estou muito bem na área de negócio. Amilcar, esse teu conhecimento muito novo te fez empreender, e, claro, a vontade de querer mudar ali a tua realidade, somado esses dois fatores que te fizeram te tornar ali um empreendedor e muito novo também, né? Sim, é curioso que estamos agora a fazer um mini documentário do lançamento desse meu segundo livro e a equipe que trabalha comigo querem fazer um mini doc que é para buscar um bocadinho a essência. Então foram vindo pessoas que me conhecem há mais tempo, a minha mãe. E uma coisa curiosa que eu até não sabia, não via mais assim na memória, a minha mãe disse que eu já empreendia 7, 10 anos, que eu já fazia negócio, ia vender por mercado e que teve um episódio que uma vez eu fui vender e a amiga da minha mãe cruzou comigo no mercado e falou na minha mãe. A minha mãe, sem saber, veio me dar uma chinelada em casa. Porque, por que você está vendendo não sei o que, isso aqui não te falta necessariamente nada. Mas só para mostrar um bocadinho que aquilo já estava na alma, aquilo estava no sangue. Sim. E lá nunca parei, comecei a empreender muito cedo. Porque nós morávamos num lugar, num espaço comunitário, com meus avós que nos receberam quando nós viemos da província, e lá tinha muitas artes de ofício, então tinha carpintaria, marcenaria, serralharia, Uhum. na verdade eu era muito curioso, eu ia aprender isso, e o momento em que eles fechavam a oficina, eu ia lá para fazer aqueles, aqui a gente chama que porquinho, né? O cofre. O cofrinho. Fazia o cofrinho de aço, soldava mesmo, fazia também o de madeira e pedia para meus amigos e venderem, né? Então já fazia algum dinheiro ali. E tanto mais que quando eu tive 14 anos de idade, consegui ter o meu primeiro US$ 1.000. Olha só. Meu mesmo, não é porque papai me deu, não. Foi Sim. mesmo meu, através de negócios que eu fui fazendo. E fui descobrir depois que todo esse movimento que eu já fazia, quando fui estudar, fiz a escola de negócios, Uhum. porque eu me formei em várias coisas, né? Administração é a minha formação principal, mas me formei em várias coisas ligadas
ao business school, né, no caso. Então, estou falando desde a área financeira, estou falando Sim, desde gestão e financeira. tudo mais. Então, Sim. basicamente, comecei a perceber que vários movimentos que eu fiz de forma empírica foram, na Uhum. verdade, movimentos científicos. Só que como eu não sabia que havia ciência nisto, de alguma forma eu não sabia te explicar como é que eu fiz aquilo dar certo. Mas quando estudei e aprendi, inclusive no Como Aprender para Empreender, é um bocadinho dessa autobiografia de vários acertos e alguns erros, porque eu acho que no final do dia até o pessoal suaviza muito a coisa de errar, 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 errar. Eu acho que errar sim te ensina muito mais do que acertar, mas o sucesso é mais medido pelo acerto do que o erro. Sim. Sim, porque quanto mais cedo você acertar, de forma geral, falo para a vida, para o casamento, para o Uhum. relacionamento, para o negócio, mais bem sucedido vai ser e no menor tempo. Por exemplo, como falaste, eu sou muito novo e atingi minha, digamos que, independência. Quando falo independência, não é só financeira, falo das três independências. Estou a falar geográfica, independência de tempo e a tal dita financeira, muito cedo, muito antes dos 30 anos. Eu, com 25 anos, já era livre, literalmente, de poder fazer o que eu quero, o que eu gosto, de poder ir Uhum. onde eu quiser e poder decidir se hoje vou trabalhar ou não. Então, tipo, atingir isso muito cedo e, naturalmente, vou usufruir mais cedo Sim, do que, sim. tipo, ficar trabalhando muito tempo até já não Ao der. contrário da maioria das pessoas que estão trabalhando ali e esperam ter essa liberdade quando se aposentam. Aos Exatamente. 60, 65 anos. Essa é a contramão justamente daquilo que nos dizem como sendo certo. Porque o Uhum. segredo não é trabalhar, trabalhar, juntar para depois viver. Na verdade, estás a trabalhar, estás a viver, estás a se proporcionar um momento, estás a proporcionar um momento nas famílias. E isso casa com uma frase que eu tenho muito como filosofia de vida, que a felicidade é o instante que só vale por si. Então não existe um momento para você ser feliz, não existe uma época para você ser feliz. Todos os dias se propõe a ser feliz. Ser feliz no que você faz, ser feliz nas escolhas que fizeste, na família que construíste, no negócio que investiste. Então é sobre isso, porque isso de esperar não funciona. Não funciona porque, para mim, eu acho até, é o óbvio, né, que precisa ser dito. Eu acho que a pessoa tem que viver, tem que trabalhar e usufruir. É sobre isso, porque em algum Uhum. momento, quando nós não tivermos aqui, o que vai marcar é justamente essa felicidade que você se proporcionou ou proporcionaste a outrem. É verdade, é verdade. E, Amilcar, hoje a gente sabe, uma faculdade é importante, pelo menos aqui no Brasil, a gente não. Uma empresa, ela não contrata apenas pela faculdade, mas já pelo curso de especialização, ou seja, não só a faculdade, como uma pós-graduação acaba se tornando importante. Mas para o empreendedor, muitas vezes essa régua do conhecimento é um pouco maior, Sim. né? Então, você diria que o ter conhecimento, obter conhecimento, e principalmente esse conhecimento constante e de qualidade, porque hoje em dia também tem Sim. muita informação disponível e nem toda essa informação é de qualidade. Para o empreendedor, ter essa informação de qualidade é o grande diferencial? É e muito, porque nós estamos numa era da informação barra conhecimento. O que é que eu quero dizer? Quero dizer que as pessoas têm muitas informações e pouco conhecimento, porque nós hoje temos a informação na palma da mão. É incrível que hoje, por exemplo, um garoto de 5 7 anos tem mais informação, por exemplo, do que um imperador da Roma nos Antigo. séculos antigos. Então, é para nós vermos que o segredo não está necessariamente só na informação, está justamente no que a gente faz com essa informação. Então, claramente, como disseste, ser empreendedor é ir na contramão daquilo Uhum. que é o ensinamento cartesiano, e que todos nós somos vítimas desse sistema, porque até então alguns modelos tentam sendo implementados, mas não tão sólido como é o conhecimento cartesiano, a formação cartesiana, do ideal, né, do que é se formar, estudar, trabalhar, procurar um bom emprego e ficar bastante tempo naquela empresa até ascender, tirar 30 dias de férias no ano, Sim. negociar teu próprio tempo. Então, tipo, essa coisa é uma coisa que é o normal para as pessoas. Se é certo ou errado, não entro nesse mérito. Mas a verdade é quando tu vais na contramão em dizer que não, eu quero ter poder de escolha. Poder de Uhum. escolha, eu estou aqui no Brasil, estou aqui há 2 meses, vou chegar, vou chegar em Angola, agora amanhã que eu viajo, fico 2 dias em Angola, vou para Portugal. Uma pessoa proletariada não tem essa liberdade.
Não. Primeiro ponto. Ainda por mais dinheiro que ela esteja, ainda não estamos a falar sobre dinheiro. Então, logo, isso exige de você teres o que trouxeste aqui na minha biografia, que é teres um processo funcional de gestão da tua própria empresa. Então, tu tens que ter o que eu chamo de três pés muito bem alinhada, que é o produto ou serviço, né, dependendo de Uhum. qual cadeia tu estás a atuar, teres pessoas muito bem alinhadas e treinadas para poderem dar conta daquilo que é toda a estrutura que você um dia construiu lá atrás. E depois é tu teres os processos funcionais. Então, os três pés. Quando isso está muito bem alinhado, eu posso te garantir, não há falha. E podes até, inclusive, fazer aqui o Pokayoke, né, que os japoneses dizem que é a prova de falha, a prova de conceito. Uhum. Para quem não sabe, o Pokayoke, na verdade, vou dar um exemplo, micro-ondas. É quando as pessoas criaram, ou quando criaram o micro-ondas, eles já sabiam que o ser humano é tão curioso que em algum momento vai querer abrir o micro-ondas. Como aquilo é filtrações de raio ultravioleta que faz mal para o ser humano, então eles colocaram o projeto de Pokayoke. Pokayoke é que é prova de falha. Na primeira perspectiva de falha, ele desliga. Se abrir, por mais tempo que você colocou, o micro-ondas para Para. de fazer a radiação. Então, Pokayoke é justamente isso, é a prova de falha. E é um conceito administrativo que é muito usado pelos orientais. Como viste, eu surfo muito na onda oriental porque eu acho Uhum. eles muito incríveis, muito à frente do Sim. tempo. Então, gosto muito de estudar sobre eles. E o Pokayoke é um bocadinho disso. Essas ferramentas que eu disse, que são os 3P, pessoa, produto ou serviço e processo bem alinhado, tu não tens falha. Se tiver a faltar É alguma a prova coisa, de falha. é a prova de falha, porque se tiver a faltar alguma coisa ali, é só aquela discussão de eficiência barra eficácia. Não é Uhum. sobre a coisa em si. Você tiver time capacitado com um programa justamente de assiduidade, de crescimento, de planejamento de carreira, onde eles conseguem se ver em ascensão e estar no melhor lugar. Tu tiveres um produto fit, que é o produto certo para o mercado certo. Tu tiveres Uhum. processos extremamente alinhados e redondos de forma funcional, onde precisa ao mínimo possível de influência humana nas essências da coisa em si. Sim. Aquilo é chave na roda. Não tem como. Não, não tem como dar errado Não e tem como dar e te dar errado. essa liberdade. Exatamente, porque essa realidade, essa liberdade não se pede, essa liberdade não se dá, essa Uhum. liberdade se conquista. Sim, sim. E, amigo, eu vejo assim muita gente hoje querendo empreender justamente para ter essa liberdade, para poder ter uma autonomia do tempo, de uma certa forma, mas ela acaba não se conhecendo Sim, e não tem conhecimento do próprio negócio. Tem um livro que eu gosto muito que é o Mito do Empreendedor, sim, já sim, deve ter sim, lido, sim. e muitas vezes a pessoa ali é um funcionário, é um técnico, conhece muito da parte técnica, mas não tem o conhecimento gerencial, que é o que te auxilia a criar os processos, Sim, e muito menos tem o conhecimento do empreender, sim. né? E você tem uma segurança muito grande do autoconhecimento. Você se conhece muito bem. Como é que faz para buscar esse autoconhecimento? Boa, olha, aí já vai até no meu segundo livro, que é a filosofia da minha época, que é a questão do conhece-te a ti mesmo, né? Que acaba sendo até uma parafrase socrática, né? Na verdade, o conhecer a ti mesmo vai na onda do que hoje chamamos de inteligência emocional, do que hoje chamamos de autoconhecimento, do que hoje chamamos o que a gente quiser chamar. Mas a verdade é que o processo de se autoconhecer leva a tu saberes de fato quando é que tu tens que brecar, quando é que tu tens que acelerar, quando é que tu tens que moderar ou não. Então torna-te de alguma forma protagonista da tua própria história, do teu próprio destino e do teu próprio caminho. Então eu acho que antes da gente querer conhecer qualquer outra coisa, precisa fazer o exercício de se autoconhecer. Se autoconhecer não é necessariamente se resguardar, é se colocar à prova. Uhum. Se colocar à prova ao extremo para tu veres como é que tu lidas com aquela situação. E naturalmente, quando tu passares desta fase, eu posso te garantir que sim, ali fica muito mais suave você poder seguir com a parte empreendedora. Por quê? Porque a parte empreendedora pode parecer que não, até esse dia ali uma coisa bem engraçada que diz assim: delegar dá mais trabalho do que executar. Tá. Yeah. E as pessoas pensam que não. Por quê? Porque delegar não é só delegar. A quem você está delegando? Quanto de treinamento essa pessoa tem?
ela vai dar conta ao ponto de você ficar relaxado ou não. Então, quando tu te colocas numa posição de delegar e não de largar, acreditas, de fato, que você já fez um grande trabalho, que entra nos pés que eu falei, que é da pessoa. Porque nós hoje entendemos que os negócios são 90% estratégia e 10% operação. Não estou desconsiderando aí o tático, porque o tático fica nesse intermédio entre estratégico, tático e operacional. Mas a verdade é que se você for alguém muito estratégico, tu vais saber as pessoas certas para o teu negócio, tu vais saber o perfil certo para teu sócio, porque vais desconstruir a ideia de que é meu sócio porque é meu irmão, porque é minha esposa, porque é meu filho, porque sonhamos sempre ter um negócio. Não é sobre isso, porque Não. você... Eu falo aqui nesse livro, inclusive, que sociedade é como casamento. Você não casa com qualquer pessoa. Você precisa casar com alguém que te complementa. Não precisa ser parecido a mim, porque a mim já tenho eu. Eu Uhum. preciso de alguém que pensa diferente, que tem habilidades que eu não tenho. Que se eu parar para aprender aquilo, me vai levar mais tempo. Então é quase a Sim. mesma coisa. Então é preciso tu primeiro entender sobre pessoa. Por isso que existem narrativas e vários estudiosos e, sobretudo, escritores que dizem que o negócio não é sobre negócio, e sim sobre pessoa. Por quê? Porque a pessoa ocupa aí um componente que, na verdade, acaba sendo o fator de sucesso ou de fracasso. Pois, embora hoje estamos agora aí nas IAs, né, que estão a fazer trabalho Sim. de pessoas, mas aí é uma outra conversa. Mas a verdade é que até esse presente momento do que nós estamos a falar, até a própria IA precisa de um prompt, né? Precisa de uma pessoa Exatamente, uma com pessoa que esse pronto tem que conhecimento. saber o que vai pedir para ela, porque Sim, é o que eu falei e vou voltar a repetir. Nós estamos numa era de muita informação e pouco conhecimento. sim. Até com relação a esse negócio de IA, eu costumo falar que antes a gente buscava respostas. Sim, E hoje o que a gente busca são perguntas. sim, Porque para IA a gente tem que saber perguntar. sim. Porque se perguntar errado, ela vai te responder errado. Isso faz toda a diferença. Toda a É, toda a diferença. diferença. Eu sempre falo, o como abre possibilidade. Eu poderia, por exemplo, colocar assim, aprender para empreender, como muitos Uhum. colocam. Mas eu coloco o como, por quê? Porque o como vai na onda do autoconhecimento e na abertura de gatilho. Quando você se pergunta como, você abre infinitas possibilidades. Então, a dica que eu posso passar aqui em primeira mão, em qualquer que seja a situação que você está a viver na tua vida, em vez de estares aí a lamentar, a chorar, chorar não ajuda muito, não. No máximo alivia a tua dor, né? Se você entender assim. Mas a Chora lá verdade, uns 5 minutos exatamente. e. Mas a verdade, tu precisas sempre colocar-se diante daquela possibilidade, daquele problema, dizer como eu saio dessa? Como eu preciso virar a chave? E eu te garanto que vai te aparecer infinitas possibilidades. E é sobre isso que as pessoas precisam entender. Uhum. É era da pergunta, não da resposta. Porque a pergunta certa te dá a resposta Te dá certa. a resposta Então, a certa. pergunta é mais importante que a resposta. Exatamente, exatamente. E assim, você não nasceu com conhecimento, você foi adquirindo ali com o tempo, né? Sim. Ah, aonde você percebe, ou que você pode contar um fato que aconteceu, que, poxa, André, se eu tivesse ali um pouquinho de mais autoconhecimento, se eu tivesse um pouquinho ali de sabedoria, isso aqui eu teria feito de forma diferente. Eu acho que foi no meu início. No meu início empreendedor mesmo, seria um caso de sucesso se eu tivesse. Eu até tive conhecimento, mas é assim, vamos lá. Vamos. Nós temos aqui na era da gestão do conhecimento, ciência do conhecimento, né, que parece paralelismo, mas na verdade não é. Nós temos primeiro os dados se tornam depois informação, depois essa informação que se torna conhecimento, depois esse conhecimento se forma autoconhecimento. Então, eu trago sempre uma narrativa do CDDC, que é conhecimento, domínio, desconstrução para construção. O que acontece? A maioria das pessoas que são ditos médios estão na área do conhecimento e no máximo domínio, que são as pessoas especialistas em alguma coisa. Só que muitos deles param por aqui, porque Aham. o conhecimento e o domínio acabam sendo, digamos, estágios iniciais. O conhecimento, como é que se adquire conhecimento? Primeira coisa, nós conhecemos em função do meio que estamos, o que ouvimos, o que lemos, o que nos contam, tudo Uhum. isso gera um conhecimento. Mas não é conhecimento necessariamente apurado, porque nós adquirimos conhecimento através dos sentidos, dos órgãos sensoriais, visão, audição, tato, paladar e sinestésico. Entretanto, as pessoas que querem sair dessa, para poderem falar com muito mais propriedade, vão para o domínio,
Então se especializam, como colocaste ali. Então vão ser especialistas em alguma coisa. Só que muitos deles morrem aqui, porque quando você quiser sair daqui, você precisa desconstruir. A desconstrução parte do princípio de que nunca vamos construir algo novo se a gente não destruir o antigo, porque o antigo acaba nos corroendo. Então, até essa lógica vai para tudo que você vai ajudar. Desde lavrar a terra pode até ser fértil, mas a gente precisa lavrar ela, desconstruir Uhum. ela, para ela poder brotar melhor. E quando você desconstrói, exige naturalmente uma reconstrução. Então, aí você se torna no ápice do conhecimento que questionas o que não é questionável. Então, naturalmente, você vai caindo na filosofia. Por Sim. isso que a filosofia é a ciência do conhecimento. Por quê? Porque a filosofia, ela desafia a regra do jogo. Mas por que que isso é assim? Ok, é assim porque é isso. Mas por que é assim porque é isso? Então tu vais no vários porquês, que depois dá até metodologia de administração, que é os 5 porquês. Sim. Então, tipo, eu acho que as pessoas se perdem um bocadinho nessa parte do conhecer e do domínio E que para ali. para por ali. Só que esqueceram que tem esses outros três à espera deles, que se ele transcenderem, é o famoso fugir do platô. É o ponto de Sim. inflexão, né, que Flávio Augusto diz. Aquele é o ponto que, quando você passar, tu és outro cara, tu és sensacional. As tuas abordagens, por mais que seja um tema simples, as pessoas vão olhar e vão falar, uau, nossa, nunca vi isso nesse ângulo. Eu posso trazer aqui uma narrativa que é o seguinte. Você que é muito... eu, por exemplo, nasci no meio cristão. Ok. Minha mãe é líder religiosa já há muitos anos. Eu cresci em um ambiente cristão. Então, naturalmente, é normal que eu ache que ser cristão é a melhor coisa, porque eu nasci Sim. nesse ambiente. Mas o que eu desafio para as pessoas que não têm tolerância sobre a religião dos outros é o seguinte: você que critica, por exemplo, o budismo, o hinduísmo ou até mesmo o islamismo, vamos supor que você nascesse lá. Você acha que você seria cristão? Provavelmente não. Provavelmente não, não serias cristão. A não ser que depois, em algum momento, tu sairias dali, fosses corrompido por um outro conhecimento e veres que Uhum. aquilo faz mais sentido para você, aí sim você adotaria outra religião. Então, no final do dia, muitas das vezes o que nós somos ou pensamos que somos, não somos nós que escolhemos. É a influência do meio em que nós estivemos. Mas se eu Sim. tens essa narrativa ou essa reflexão, quando tu sais desse domínio que a maioria das pessoas ficam, tu tens que desconstruir. Dizer que não é uma questão de quem você está buscando, é sobre como é que está teu espiritual, como é que está a tua mente. Então, saímos da religiosidade e vamos para a espiritualidade. Aí a conversa é outra. E tu consegues perceber literalmente, fala, não, uau, é diferente, ele traz um outro ângulo. Eu não estou atacando aqui nenhuma igreja, não estou atacando aqui nenhuma crença. Estou falando Uhum. pura e simplesmente até que ponto tu consegues, de uma forma mais profunda, pensar e repensar quando tu sai sobre o domínio, porque o domínio te faz quadrado. Eu sou especialista nisso, é a pessoa que estás a discutir com É o ele e técnico. ele reforça para você: não, eu comprovo isso, eu tenho poder de fala disso. Ele está a dizer que tem poder de fala, mas ninguém está a questionar o poder de fala. O que nós estamos a questionar, ok, isso durante todo o tempo deu certo, mas é sempre assim que se faz. Então eu falo sempre: a oportunidade às vezes de inovar não precisas procurar muito. É só você perguntar para alguém que trabalha naquilo há muito tempo, ele diz: isso sempre foi assim. Aí tens o gatilho para inovar. Exatamente. E a parte mais difícil, amigo, pelo menos que eu acho, que eu vejo, e que muita gente sofre por isso, é na parte da desconstrução. Exatamente. É difícil. A desconstrução é difícil porque é uma luta contigo mesmo. E as nossas piores lutas não são com os outros, é Não. conosco. É muito mais fácil você lutar com outra, tranquilo. Mas contigo é o mais difícil. Então, desconstrução presume justamente nos desfazermos do nosso fardo, de questionar aquilo que a gente sabe se realmente é o certo, Uhum. de abrir mão daquilo que é o nosso ego, porque o ser humano tem alguns estudiosos que falam sobre isso. Aqui no Brasil posso destacar o cara lá da Febracis, Paulo Vieira, Paulo que Vieira. fala muito sobre a questão do ego. O ego realmente acaba sendo uma coisa que nos atrapalha muito do que nos ajudar. As pessoas pensam que ajuda, mas o ego te atrapalha muito. E posso te garantir que em qualquer situação que você tiver de discussão, de conflito, tenta só moderar o teu ego, que você vai conseguir resolver aquilo com muito mais tranquilidade. Então, desconstruir é colocar o teu ego de lado, é coisa que nós não conseguimos com muita facilidade. E quem domina essa questão do ego, vamos para o que estávamos a falar anteriormente, autoconhecimento. Autoconhecimento é entender
que se a pessoa não está a ver o ângulo daquilo que eu lhe estou a mostrar, eu não preciso discutir com ela. Ela pode ir em paz, pode prosseguir e continua com a tua verdade. Porque a verdade não é absoluta. E se você se coloca numa posição de verdade absoluta, você já disse em que estágio você está. Você está no domínio. Eu não vou discutir com quem está no domínio. Uhum. É sobre isso. Entendi. E, Amilcar, aqui no Brasil, e, assim, eu não conheço tão bem a África, a Angola, mas eu acredito que tem um pouquinho disso também lá, que aqui no Brasil a gente empreende muito por necessidade. Não tanto por oportunidade, por conhecimento, mas por necessidade. A pessoa ficou desempregada, acaba ali vendendo marmitex, vendendo bombom, trufas, enfim. A gente empreende muito por necessidade. E este empreender por necessidade, muitas vezes, falta pra gente conhecimento, Sim. autoconhecimento. Então, assim, eu queria que você desse um recado aqui para aquele empreendedor ou para aquele jovem empreendedor que está ali empreendendo, mas está patinando. E aonde que ele percebe, se você puder falar assim, aonde que ele percebe que o que está faltando para ele ultrapassar o platô Sim. é justamente isso, conhecimento. Sim. Bem, olha, esse é um ponto forte. Inclusive, eu tenho um artigo que fala sobre isso. Mas falo para o contexto justamente da Angola. E respondendo aqui a tua pergunta, Angola também é igual. Eu sou a prova disso, de que quando saí da universidade como um dos melhores alunos do meu curso, cheguei para o meu pai e eu disse, pai, eu vou empreender. Até antes de terminar a universidade. Fui na contramão. Apoio eu não tive nesse sentido. É porque o empreendedorismo que você falou é visto como fuga de escape, quando não deste certo. E tudo isso nos leva ao empreendedorismo por necessidade. E eu falo assim, empreendedorismo por necessidade não te vai levar a grandes lugares. E as pessoas que começaram com empreendedorismo por necessidade, tudo bem. Mas no meio do caminho, elas mudaram o curso do rumo da sua viatura. Por isso prosperaram. Porque o empreendedorismo por necessidade, você fica no piloto automático em saciar as coisas básicas lá na pirâmide de Maslow. E Uhum. no máximo, vai para a segurança. Nunca vais para a autorrealização. Nunca vais sentir a necessidade de ter conhecimento, de autoconhecimento, de pesquisar, de pivotar, de tracionar. Tudo isso você nunca vais nem perceber. Porque eu falo assim, o conhecimento, já dando recado, ele funciona como venda nos olhos. À medida que você vai conhecer ou vais ter conhecimento sobre aquilo, as coisas vão te parecer mais nítidas. As coisas vão começar a parecer, vai ficar tipo, oh, mas espera, isso sempre já teve aqui? Sim, já teve aqui, só que você nunca teve o olho de ver, porque não tiveste conhecimento para aquilo. Então, conhecimento funciona literalmente como se fosse um binóculo que te deram. Porque desde o momento que você tem conhecimento sobre empreender, você começa a ver, uau, não, então não é só sobre ter empreendedorismo por necessidade. Existe sim empreendedorismo por necessidade, que é uma corrente também de empreendedorismo, mas é o que eu sempre bato na tecla. É o famoso começar pequeno, mas não permanecer pequeno. Então, em algum momento da tua vida, se tu queres literalmente encarar o empreendedorismo como eu encaro e até definir ele, empreendedorismo é mais do que uma moda. Empreendedorismo para mim é lifestyle, é a ciência de antever, ver, agir e pensar. É um modo de vida, é um modo de ser. Então, empreendedorismo é mais do que uma corrente, é uma coisa que a gente tem que levar extremamente sério, porque os empreendedores é que mudam o mundo. Não Sim. tem outras pessoas que mudam o mundo quanto nós, porque se fosse para entregar o destino das nações na política só, você já Uhum. sabe o que que acontece. Sim. Isso não é nos Estados Unidos, não é Angola, não é no Brasil, não é Portugal, não é Cabo Verde. Nós sabemos que a política é a ciência das cidades. De alguma forma elas querem moderar, manter e salvaguardar aqueles direitos fundamentais, como aqui estamos a falar com os Sim. juristas, são os direitos fundamentais. São os tais direitos que não podem faltar, como manutenção das coisas, direito à Educação, educação, saúde, saúde, habitação. infraestrutura e Sim. por aí vai. Mas daí já não saem. Então, quem precisa dar os próximos passos de tornar a ciência a cidade mais inteligente tem que ver estímulo empresarial. O Uhum. empresarial nasce do empreendedorismo. Inclusive, eu sempre falo, as pessoas confundem muito o que é empresário e o que é empreendedor. Não é a mesma coisa. É completamente diferente. Não são sinônimos, também não são antônimos.
A única diferença é que o empresário ela tem conhecimento sobre gestão. O empreendedor é um cara de iniciativa. Não tem a ver se tem mais dinheiro ou tem menos dinheiro. Muitas das vezes as pessoas pensam, não, ele como não tem tanto dinheiro é empreendedor. Não, há empreendedores milionários, como há empresários que não são milionários. Então é preciso nós começar a sairmos um bocadinho daquilo que nos disseram como certo. Então, se você em algum momento começaste a empreender pela razão normal e convencional que é necessidade, primeiro foste vítima de um sistema onde te disseram que vais empreender quando tudo não dá certo. Ok, até aí tudo bem. Mas se entraste nisso, leva isso a sério. Porque se você levar isso a sério, vais criar império. E essa é a visão que a pessoa tem que ter. Sim, sim. E, Amilcar, ouvindo você falar assim, o que eu tava pensando aqui, seguinte, a sua experiência são sinais que um empreendedor precisa urgentemente de uma dose de autoconhecimento para ele poder enxergar o negócio dele como algo que pode frutificar, onde ele pode prosperar, algo que ele possa não apenas atender às necessidades básicas, mas ir muito além disso, né? Gerar empregos, gerar economia para o próprio país, né? E essa é a visão que o empreendedor tem que ter, né? Não só aquela visãozinha pequena, mas uma visão que ele pode ser muito mais e extremamente importante para a sociedade como um todo, né? Naturalmente, eu estou um bocadinho gripado, mas tudo bem. O que acontece é o seguinte: como falaste do mito do empreendedor, o que acontece? O que acontece é que as pessoas empreendem pelas razões erradas. A maioria das pessoas empreendem pelas razões erradas. Por exemplo, se a tua ideia é não poder trabalhar, se a tua ideia é conquistar a liberdade, como o meu cara aqui falou, posso te garantir já tens as razões erradas para empreender. Se a tua ideia é não teres um patrão para te encher o saco, é trabalhar menos, já são razões extremamente erradas para empreender. As razões mais nobres para empreender é o que você falou, é transformar, é mudar realidade, mudar perspectiva, é ser protagonista de um movimento que pode começar com você, mas não necessariamente terminar com você. E naturalmente, se isso for muito bem feito, tudo que falamos aqui atrás são glórias do ofício. Não tem como tu jogares muito bem um campeonato e não seres campeão. Então, isso de falamos disso de liberdade, tempo, geográfica e financeira, são consequência do empreendedorismo. Porque nos primeiros anos, posso te garantir, vais trabalhar mais do que você trabalhava para outrem. Não vais ter férias. Não sei se a tua mulher vai te aguentar. Porque você vai estar um cara que pode ter burnout a qualquer momento. Porque tu precisas correr atrás de tudo e de todos. Primeiro a chegar, o último a sair. Vais precisar ter um nível de resiliência muito grande. Vais ver que tudo no mundo está contra você. Então, tipo, é extremamente desafiador. Então, tudo que você acha que vais conseguir vai vir na dor triplicado. Isso pode mesmo ter certeza. Eu vou te dar um exemplo muito claro que é o nosso. Nós abrimos a nossa empresa em 2016. Só começamos a ver glória propriamente a partir de 2021, 22. Muito tempo. Muito tempo de semeador. Mas o que diferencia alguém que sabe o que está a fazer é justamente que essa pessoa ela anseia pela colheita de forma tranquila, porque ela sabe o que ela semeou. Porque do contrário, estaria temendo. Então, justamente quando tu sabes o que estás a fazer, o que estás a construir, precisas saber que existe aí uma componente que ninguém consegue dominar, que é o fator tempo. Então, é preciso entender o que está a te motivar. Se o que te motiva é tudo isso, lifestyle, viver vida, apostar que estou no país YZ, esquece, roupa de marca, esquece, são razões erradas. E tenho quase a certeza que vais dar errado. Agora, se as tuas razões forem tão nobres quanto aqui nós falamos, posso te garantir que isso vais ter. E eu sempre falo uma coisa que eu gosto de deixar destacado. Todos os homens, não importa a nacionalidade, todo mundo que você tem referência como alguém que deu super certo, que é muito próspero, esses sempre tiveram alguma coisa em comum. Todos esses estiveram na frente do tempo deles.
Então está na frente do tempo, por isso que eu defino o empreendedorismo como a ciência de antever, ver, agir e pensar. Antever, você vê uma situação que ainda não surgiu, mas vai surgir. Sim. Mas só não podes ver, tens que agir e pensar qual a melhor forma de eu colocar isso para trazer do mercado, para quando isso surgir eu estou pronto. E naturalmente tu vais te destacar por isso. Isso para todos que você pegar de referência, Uhum. todos que prosperaram muito a um nível absurdo, tiveram à frente do seu tempo. E agora a questão é, como eu fico à frente do meu tempo? Como também empresas, empresários, empreendedores que não conseguiram se colocar à frente do tempo, se colocaram em um momento, mas depois não deram continuidade, quebraram, faliram. Exatamente, porque aí eles fizeram o quê? Eu falo sempre de forma provocativa. É, que eu até posso fazer aqui com um amigo André, que é o seguinte. Sabe qual é o momento que você está inseguro? Não. Quando você acha que está inseguro. Então, por ali, o que acontece? Quando nós achar que ganhamos o jogo, é aí onde você começa a perder o jogo. Porque tu tens sempre que lembrar o que é que te fez sustentar para estares aqui onde você está. Vais perceber que você teve uma caminhada brilhante. Você foi alguém sempre inovador, alguém provocativo, alguém que está sempre buscando tendência, Sim. sem perder a essência. Tem que ter esse entre aspas. Sim. Tendência sem perder a essência, porque senão vais corromper a cultura. E se você corrompe a tua cultura, você é confundido. E se você é confundido, você é mais um no meio da multidão. Então, esse é o desafio estratégico que nós estamos aqui a falar. Uhum. Então, é preciso, de verdade, nós não baixarmos a guarda. E é muito normal baixarmos a guarda quando a gente acha que está ganhando. Por isso que você deixa de estar seguro quando você acha que está seguro. Sim. Então, é sempre se colocar numa posição de eterno aprendiz, uma posição de vulnerabilidade. Ah, não, podes até ser o maior especialista sobre aquilo, mas senta-se para dizer que não, preciso aprender. Porque nunca deves ter a ousadia de ensinar se não sentares para aprender. E aí vamos para a humildade intelectual. Uhum. Nós alcançamos a humildade intelectual em detrimento disto. E é as pessoas que depois protagonizam aquilo que é a nossa grandeza. Por quê? Porque nós, em algum momento, tivemos que sentar para aprender. E não importa se és catedrático, se és PhD, não importa. Tens sempre alguma coisa para aprender, até com aquele que nem estudou. Sim. Por isso que há uma grande diferença entre conhecimento e sabedoria. E aqui vou fazer um paralelo de uma piada inteligente que eu vi também aí na internet, que diz assim: conhecimento é saberes que tomate é fruta. Sabedoria é saberes que não vais colocar tomate na salada de fruta. Então é por aí. Exatamente. Exatamente. E você falou um negócio que é muito interessante, né? Que uma vez eu ouvi uma fala que assim, no empreendedorismo não tem estabilidade. Sim, Ou você está subindo ou você está caindo. sim. O Top. estável não existe. Não existe. Gostei dessa. Top. E assim, Amilcar, o que eu vejo assim é que muita gente acaba adquirindo conhecimento. Então adquire. Eu até uso o catedrático como aquela pessoa que gosta do conhecimento, que vai, que busca, que busca, que busca, que busca. Só que ele não aplica. Ou seja, aquele conhecimento adquirido sem colocar em prática, e isso nós temos demais hoje, porque a internet nos favorece isso, Sim. essa informação, esse conhecimento. Eu vejo muita gente obesa de conhecimento, com muito conhecimento, mas que não pratica. Você percebe isso também? Como é que você vê isso no empreendedorismo? Olha, por acaso eu já escrevi também sobre isso, a obesidade do conhecimento. O que acontece é o seguinte: eh, a gente consegue fazer muito mais com o mínimo. Vamos fazer o seguinte: existe uma corrente no mundo do negócio que chama-se Bootstrap. É também uma filosofia de negócio. E normalmente é dada para os que estão a começar. E nós usamos muito o Bootstrap. O que é o Bootstrap? É que depois os orientais chamaram de minimalismo, de que menos é mais. O que acontece? Vou vos dar aqui um exemplo. Se nós aqui só tivermos nós os dois, aqui no estúdio ou na casa, acreditas que nós vamos conseguir dar conta de fazer isso acontecer? Por quê? Porque nós vamos dividir as tarefas de forma proporcional e vamos fazer porque não tem ninguém para fazer. Se Uhum. tiver mais quatro, três pessoas, a chance de nós não fazermos é maior do que quando só éramos nós os dois.
Isso vale até para o negócio. Eu estou dando só um exemplo aqui real para as pessoas perceberem que é o seguinte: às vezes muito recurso é justamente o problema para você não conseguir fazer. Sim. E quando a gente vai para a escolha, vamos para a mesma coisa. Quando tu tens muitas escolhas, a chance de você não escolher nada é maior. Eu só dar um exemplo da Netflix. Eu, particularmente, fico uns 40 minutos a uma hora para escolher um filme ou uma série. Uhum. Porque muitas escolhas não é uma boa escolha. Esse é o ponto. Agora, indo literalmente na ideia do conhecimento, o conhecimento hoje está tão acessível, mas tão acessível, que eu vou falar e vou repetir de novo. Nós temos muita informação que nós pensamos que é conhecimento. Porque todo qualquer conhecimento que você não transforma para gerar valor é obsoleto, é obesidade. Até porque o conhecimento tem uma obsolescência muito mais alta do que nos outros tempos. Nos outros tempos, para você escrever um livro, em média, o escritor fazia 1 a 2 anos para escrever um livro. Hoje, aqui em 10 minutos, você escreve um livro. Sim. Então, o que nós estamos a dizer é que eu acho que o pior até não é quem não tem conhecimento. Para mim, o pior é quem tem conhecimento e não usa. Porque quem não tem conhecimento, ele é vítima da sua própria ignorância. O ignorante é mais feliz, porque ele não sabe das coisas. Uhum. Agora, você que tem conhecimento e não aplica, eu acho que você é o mais frustrado. Porque você vê o que deveria ser certo, mas não consegues também aplaudir porque você também não faz. Então, você torna-se um hater que não faz, só Uhum. critica, não consegue fazer melhor porque não tens ação, porque tu não te moves e quem fica parado facilmente vira alvo, né? Então, tu precisa estar em movimento. Então, se tu gostas só de aprender e não utilizar, estás a perder tempo, estás a gastar espaço no teu HD e, acima de tudo, não te vai levar a lado nenhum, em hipótese nenhuma. Então, aprende, executa, estimula, ensina, compartilha e daí Uhum. só assim vai ser útil. Porque do contrário, não faz muito sentido. Só vai se frustrar sozinho. Até, como já sabes, o ignorante mais feliz. Talvez, para você ser mais feliz, aprenda menos, já que você mesmo não tem iniciativa de usar, de aprender. Porque às vezes o usar que estamos a falar não é necessariamente abrir uma empresa, às vezes é aconselhares, é Sim. monitorar, assessorar. Tens que dar um destino para isso. Se abrir um canal, Testar até falar, para é testar, ver se validar. vale, Exatamente. É sobre se faz isso. sentido para você, porque assim, tem muito conhecimento que pelo menos eu adquiri, acredito que você também, que, poxa, não fez sentido. Sim, Não fez sentido para mim, sim, né? Mas por quê? Eu peguei, testei, validei, puxa, não deu resultado. Talvez num outro modelo tenha dado resultado. No sim, meu não deu, sim, né? sim. É importante também entender essas particularidades. E ontem eu estava discutindo com um amigo sobre a necessidade do poder do network. Que eu estava dizendo o seguinte: às vezes eu tenho acesso a um amigo que para o meu negócio ele não me é útil. Uhum, Mas eu tenho um amigo que para o negócio dele, esse meu amigo é útil. Então nós precisamos ser vetores. Porque se a gente não vetorizar as conexões, nós não vamos conseguir monetizar. Porque sim. isso faz muita diferença, mano. Isso faz muita diferença. Porque as pessoas pensam assim, não, ele é meu amigo, mas não tenho nenhum negócio com ele, não consigo fazer negócio, porque quando esses negócios não conversam, às vezes a nossa amizade é só mesmo relacional. Uhum, E às vezes você tem um amigo que pode ter relações transacionais e você tem benefício disso. Então, o benefício que eu me refiro não é só comissionamento, mas é tipo, é usufruto, é saber que aquilo veio de você. Eu acho tão engenhoso, eu acho que o maior exemplo, digamos assim, de sustentabilidade é justamente o fato da gente pensar assim, pô, eu estou a me sentar em uma árvore que não fui eu que plantei. É tipo, é quase a mesma coisa. A sim. nossa ideia no mundo do empreendedorismo é nós sermos protagonistas para sermos o início de um movimento. Mas não necessariamente a gente usufrui 100% daquilo que a gente está construindo. E tudo que a gente usa, muitas das vezes nós nem fizemos parte de como aquilo foi construído. Mas é sobre essa utilidade que se vai dar depois que nós passarmos. Então, o exemplo da árvore. Muitas das Uhum, vezes, qual árvore nós estamos a plantar para os outros depois sentarem? sim. Pode ser que a pessoa não reflete naquele momento, mas depois ele vai agradecer. Uau, nossa, que sombra, que brisa boa. Com essa brisa boa, ele já está invocando quem Uhum, colocou a mão na massa para plantar aquilo. E você nunca deixa de existir. E é um pouco sobre isso, sabe? sim, sim. É, e assim, na sua visão, você tem empresa
E para você ter ali boas pessoas trabalhando com você, para você ter bons processos, você precisa exercer uma liderança. Sim. E a gente percebe hoje algumas lideranças tão difíceis, tão tóxicas, que levam a doenças mentais como burnout, esgotamento e tudo mais, né? A gente vê algumas filosofias de empresas que buscam ali explorar cada vez mais, tirar o último ali do colaborador, né? E que acaba isso não sendo tão benéfico assim para a empresa. Como é que você vê a criação de bons líderes? Também passa por essa questão do conhecimento, do autoconhecimento? Bem, também passa, mas eu falo assim, para tu teres um. Isso aqui é até uma frase brasileira, né? Eu já vi em algum lugar, que é assim, para tu teres é, um bom CNPJ, você precisa ter um bom CPF, né? Como se chama. O Sim. mesmo vale também para a liderança. A liderança não importa se vai me trazer aqui liderança autocrática, meritocrática, lifestyle, qualquer outra nomenclatura que você quiser trazer. Mas uma coisa eu tenho certeza. A liderança que realmente transforma é a liderança por exemplo. Não adianta o que tu digas, não adianta o que tu incentivas. A liderança que comove de verdade é fazer o exemplo. É a pessoa te ver ali. Por isso que dizem, não diga o que teu filho deve fazer, só faça. Uhum. Então, eu penso que muitas das vezes, para os empresários que querem 100% esgotar, focar 100% no lucro, eles esquecem da maior lição, que é o que vai ser dito depois que nós passarmos daqui. Qual Uhum. exemplo que nós Qual vamos. legado? Exatamente, qual exemplo que nós vamos deixar? Porque algumas pessoas, quando vão, deixam saudade. Outras pessoas, quando vão, não deixam saudade. Você diz, ai, que bom que essa pessoa se foi. Então, essa luta constante. Então, nós devemos entender, como falamos, que nós estamos a liderar não robôs, nós estamos a liderar pessoas com problemas das várias realidades. Há pessoas que o canto dele de refúgio é o trabalho. Uhum. Então, se ela não tiver um ambiente aí transformador, um ambiente aconchegante e, acima de tudo, um ambiente que valoriza ele como ser humano, nós estamos mais a prejudicar do que ajudar. Então, um bom líder naturalmente sempre vai atrair bons liderados. Por quê? Porque os liderados é a extensão do líder. E naturalmente, o que não se encaixa, desafasta. Isso é fato. Se você tiver uma cultura forte, um líder de exemplo, um líder que faz acontecer, um líder protagonista, é bem natural que tu vais ter liderados nessa mesma ótica. E aquilo vai parecer natural. Tão natural que só vais atrair pessoas com os mesmos princípios e valores. E, sobretudo, para finalizar sobre esse ponto, o mais importante na liderança é a clareza de qual caminho dos tabus trilhado. Onde viemos, onde estamos e para onde vamos. Pronto, vamos. Sim. E, Amilcar, vou fazer uma brincadeira aqui com você. Se o autoconhecimento, vamos pegar teu lado empreendedor e o teu lado ali que você conhece bastante ali de marketing, marketing digital. Se o autoconhecimento fosse um produto, qual que seria o slogan? Vamos vender esse produto. Vamos vender o autoconhecimento. Qual slogan que você colocaria ali para vender esse autoconhecimento? Bem, vamos lá. Isso ao vivo. Bem, eu acho que se o autoconhecimento fosse um produto, como na verdade é um produto, na verdade, o autoconhecimento que eu poderia te vender o slogan seria não seja mais uma vítima na estatística e seja um protagonista. Acho que seria isso, porque eu acho que todo mundo tem potencial. O Sim. essencial que as pessoas deveriam te dar, eu até tenho um vídeo que eu falo disso, ninguém te deve nada. Eu acho que o que deveriam te dar já te deram. A pessoa precisa muitas das vezes olhar para si e para o ambiente em que está inserido. Porque há ambiente que não te valoriza, ambiente que só te coloca para baixo e te faz acreditar que realmente você não é capaz.
e fuja desse tipo de ambiente. Porque o ambiente que você tem que estar é um ambiente que te empodera. Empoderar não é renascer, empoderar é potencializar o que você já é, mostrar que você é capaz, que você consegue. E naturalmente muitas pessoas não são frutíferas porque elas são peixe sendo julgada pela habilidade de subir na árvore. Não vai literalmente servir. E só vais Uhum. conseguir perceber isto quando você andar com as pessoas certas. Por isso que o meio em que você está Ambientes. envolvido, ele vai moldar a pessoa que você pode ser ou a pessoa que você é. Então, Uhum. muitas das vezes é só trocar. E é assim também que se quebra o ciclo. Eu tenho aqui uma ferramenta estratégica sobre como você quebrar um ciclo, que são os 3 Cs, que é começa, continua e conclua. Tudo que não passar por essa etapa não está quebrado. Então, se predisposte em fazer alguma coisa, começaste, continua e conclua ela. Não deixa pela metade, não deixa no meio do caminho, porque senão não vais quebrar ciclo. E quando você não quebra, ele te cobra. E te cobra. É verdade. Cobra e cobra caro. Exatamente. E, Milka, queria saber de você o seguinte, a respeito do teu livro aqui, que aonde o pessoal encontra esse teu livro e aproveita também e fala um pouquinho do. Eu ainda não tive a oportunidade de ler, acabei de receber, tá? Que é autografado. Lerei. Me conta um pouquinho do teu livro e aonde que as pessoas encontram ele para poder comprar. Tá à venda? Tá vendo? Tá vendo? Esse livro tá na Amazon. Não. É, na Amazon Brasil é só colocar livro Como Aprender para Empreender, uma visão dualista, de Amilcar Tingelesi. Para quem está no Brasil, no caso, vai ter um formato físico e o digital do Kindle. Para quem está na Europa, está com a Bantu Loja, que é também um marketplace. Em Angola está com o Memorial do Dr. Antônio Agostinho Neto, que é uma livraria. Então é um livro que você pode encontrar sim. Então nós vendemos para a Europa, vendemos para o Brasil, vendemos para Angola. Então, de forma geral, é uma questão de tu colocar e vai aparecer. Até mesmo você colocar no Google como aprender para empreender, uma visão dualista. É um livro que vale a pena ler. É, como eu disse, é um livro repleto de conhecimento e um pouquinho de sabedoria, que são coisas científicas e não científicas, sobretudo vivencial, com uma linguagem mais terra a terra, porque uma das coisas que me incentivou a escrever do jeito que eu escrevi esse livro foi o fato de que, mesmo eu fazendo business school, na escola de negócio, mesmo sendo da área, havia metodologias e terminologia que eram muito complexas para nós. Então eu disse, pô, se para nós está assim, imagina para quem não é desse mundo. Então, justamente esse livro eu chamo que é a bússola para orientar aqueles que realmente querem empreender com conhecimento. Por isso é como aprender para empreender. Ele abre perguntas, dá resposta, mostra caminho para você chegar lá. Entendi. Você quer empreender? Esse aqui é o primeiro, é o inicial. Esse é o inicial. Depois é a filosofia da minha época. Depois a filosofia, que eu também vamos bater um papo A- sobre esse livro. Sim, quando eu voltar. A filosofia da minha época é filosofia da minha época, gestão contemporânea para novos desafios. Então aí você já está um empreendedor sólido, já sabes como aprender para empreender, já estás a fazer a coisa, agora eu vou te ensinar como vai gerir teus negócios. Como é que você vai escalar? Como é que você vai pivotar? Como é que você vai saber que não, isso aqui já deu para mim? Como é que eu tenho que estar à frente do bom tempo? Então é um pouco dessa, dessa sequência, essa trilogia. Milka, adorei esse bate-papo. Eu, por mim, Igualmente. ficava aqui mais um tempão. Tenho certeza que quem está assistindo, quem está nos ouvindo também adorar esse bate-papo, que muito enriquecedor, com muita dica, muita informação. E assim, quem quiser saber um pouco mais do Amilcar, conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, sobre as suas empresas, sobre os seus projetos, como é que faz para poder te encontrar? Boa, primeiramente, gratidão mais uma vez por cá estar. Confesso que não estou no melhor da minha voz, né? Estou um bocadinho fônico porque fiquei engripado de ontem para hoje, não sei porquê. Mas entretanto estamos aqui tentando dar sempre o nosso melhor e é sobre isso. Agora, você quer ter um contato mais próximo comigo? Eu respondo no LinkedIn por Amilcar Tingelesse, nas redes sociais, que é Instagram e TikTok é a Tingelesse, do jeito mesmo que se escreve ATCHINGUELSSY. A Tingelesse, que é A de Amilcar e o Tingelesse do meu nome. Daí temos sim alguns negócios interessantes. Nós temos uma empresa de transformação digital. Eu sou co-founder do restaurante Mandem Baobá, que é
digamos, o melhor restaurante de gastronomia africana daqui de São Paulo, situado na Vila Mariana. Também quem nunca teve essa experiência e quer ter essa experiência um bocadinho mais ancestral, convido também a conhecer. E temos a Ferry Bureau, que é uma multinacional que está aqui no Brasil, está em Portugal, está na França, Camarões e Angola também em Luanda. Então penso que nas minhas redes vais encontrar um pouquinho de automotivação, vais encontrar um bocadinho sobre o meu trabalho. Tenho o YouTube também Aprender para Empreender e confesso que larguei um bocadinho mais de quando às vezes vamos lançando lá algumas coisinhas e penso que esses são os caminhos mais curtos para nos conectarmos, né? E qualquer coisa estou aqui do outro lado para poder ajudar de alguma forma antes de qualquer coisa e também aberto, né, para palestras internacionais, seminários, conferências. Estamos aqui justamente para servir, né? Espetacular. Esse homem é multifacetário. Tem muita coisa. Boa, boa. Amigo, cara, adorei esse bate-papo. Foi um Igualmente. prazer enorme te receber. E tenho certeza que o pessoal aqui e eu quero recebê-lo novamente, principalmente quando eu lançar o segundo livro. Primeiro eu Oh, vou ler esse, sim, vamos fazer um podcast sobre ele, sim. depois a gente faz um outro sobre o novo livro. Não, boa, perfeito. Eu tenho quase certeza, vai parecer um bocadinho, e as pessoas têm muita dificuldade de autoprotagonismo, né? Mas eu acredito assim, as pessoas precisam acreditar naquilo que elas fazem e dar o seu melhor para daí depois outra pessoa justificar. Eu posso te garantir que se esse livro não está na montra de um dos melhores livros que você já leu sobre empreendedorismo barra autobiografia, vai estar. Eu te desafio justamente a isso. Você vai ler esse livro e literalmente não vai ser a Vou mesma ler e vou pessoa. te dar o feedback Eu depois. tenho a certeza que vais amar esse livro. Tenho Porque certeza. o livro foi construído na perspectiva de como eu gostaria que alguém escrevesse um livro para mim sobre empreendedorismo. E é um pouquinho de quase tudo que você já leu. Tem Uhum. automotivação, tem conhecimento sobre gestão, tem coisas que dão certo, coisas que dão errada, tem É conhecimento de quase um vida. diário do Amilcar. É quase um dia. Até necessariamente minha, não. Eu me coloco mais nos primeiros capítulos, o resto é mesmo vivência e experiência. É mais um empreendedorismo street, head mesmo, daquele cara que não fez business school, mas alguém lhe deu tudo preparado. É o que está nesse livro. É pequenininho, mas com a Sim, lógica do perfume, né? Quanto mais pequeno, mais exalante é o aroma. é verdade. Sim. E você que está nos assistindo até aqui, o que vocês acharam desse bate-papo? Ficaram surpreendidos assim que nem eu, com tanto conhecimento, tanta informação? Eu ficaria aqui horas e horas nesse bate-papo. Mas você que está chegando aqui, ó, aproveita, compartilha esse podcast, porque tem muita gente que precisa dessa informação, desse conhecimento. Então compartilha lá, pega os 5, 10 primeiros lá da tua lista de WhatsApp, compartilha com todo mundo. Também já segue a gente, ativa o sininho. Você também me encontra ali nas minhas redes sociais, André Luiz Oliveira ADV. Depois eu vou subir nos podcasts lá os cortes. E espero vocês até o próximo episódio.